Irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus na bênção, louvado seja o nome do Senhor pela tua vida. Glória a Deus. Mais uma vez estamos aqui no canal Diário de Restauração, trazendo uma palavra para abençoar a tua vida, para abrir o teu entendimento e trazer paz e direção nesse processo que nós chamamos de deserto. Antes de eu trazer a palavra que o Senhor colocou no meu espírito, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal, que você se inscreva, que você acione o sininho lá das notificações, para que cada vídeo que nós postarmos aqui, você possa receber a notificação e ser ricamente abençoado pelo Senhor. Para você que já é inscrito, obrigado pela tua inscrição, mas que você seja instrumento de Deus, compartilhando esse vídeo, deixando o seu like, para que o YouTube possa reconhecer esse vídeo e recomendá-lo para outras pessoas dentro do mesmo assunto, né? Nós que estamos passando por esse processo, sejamos notificados, recebamos esse vídeo como uma bênção de Deus para a nossa vida, tá bom? Então curta, comente, participe, compartilhe para a glória do nome do Senhor. Na descrição do vídeo, né? Na descrição do vídeo eu vou deixar os nossos canais de contatos, né? O celular, o e-mail, nós temos o grupo de WhatsApp. Tem sido uma bênção, nós temos ali ministrado todos os dias a palavra do Senhor, temos nos edificado com cada irmão, cada irmã, que são bênçãos de Deus dentro do grupo. Então, se você está procurando um grupo, se você está procurando uma direção de Deus e quer fazer parte com a gente, dá uma olhadinha aí no link da descrição, vai estar aí todos os nossos canais de contato e que você possa ser abençoado. Amém? Vamos então à palavra do Senhor para este momento. A parábola do filho pródigo, né? Lucas capítulo 15, a partir do verso 11, é uma parábola assim por demais conhecida, uma palavra muito abençoada quando nós vemos todo o desenrolar da história. Eu quero me ater em apenas um versículo, ou melhor, dois versículos, e nós vamos explanar toda a história, né? Entendermos o que Deus quer falar conosco, mas eu quero me ater apenas dois versículos, o 17 e o 18, que diz assim: E caindo em si, né? E caindo em si disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui passando fome? Eu me levantarei, irei ter com meu pai e direi a ele: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Louvado seja o nome do Senhor. Essa parábola, como eu disse, muito conhecida no nosso meio evangélico, né? Dentro do mundo cristão. É quando o filho pede a sua parte da herança, deixa a casa do pai, deixa aquele lugar de conforto, de segurança, para viver uma vida totalmente errada, pegou a sua parte da herança, gastou tudo de maneira irresponsável, de maneira dissoluta, como diz o texto bíblico, e quando ele estava numa situação de vergonha, de humilhação, ele teve esse quebrantamento, e eu creio, produzido pelo Espírito Santo. Enquanto ele tinha o dinheiro, enquanto ele bancava todas as situações, tinha diversos amigos próximos. Mas quando ele esteve lá numa situação de humilhação e vergonha, cadê esses tais amigos? Né? Isso nós vemos aí no nosso dia a dia, pessoas que deixam os caminhos do Senhor e depois aquelas pessoas que o incentivaram a viver aquela vida desregrada somem. Isso é uma produção do Espírito Santo para que você se arrependa. Deus não vai fazer nada de maneira autoritária, Deus não vai fazer nada de maneira obrigatória nas nossas vidas. Ele vai produzir situações, ele vai criar circunstâncias e situações para que nós possamos amá-lo de todo o nosso coração de maneira espontânea. Deus não quer que você seja obrigado a amá-lo, a servi-lo, mas Deus quer que você faça isso de todo o seu coração. E quando o filho, né, depois de ter gasto todo o dinheiro, ter perdido todo o dinheiro, muitos poderiam achar que ele voltaria correndo para a casa do pai, mas antes disso ele procurou um emprego, talvez por orgulho, por soberba, não sei te dizer, a Bíblia não deixa isso claro, e então ele procura um emprego. Esse emprego, na situação de judeu, no contexto judaico, era uma tremenda humilhação, porque para o judeu o porco é um animal imundo, e ele foi exatamente cuidar de porcos. Imagine você naquela situação que você tanto odeia, naquela situação que para você, pelos seus princípios morais, éticos e religiosos, você odeia, mas você é obrigado, né, por uma questão de sobrevivência, você vivenciar aquela situação. E veja bem, é numa situação dessa que ele consegue abrir o coração para ouvir a voz de Deus. Porque ele diz assim, olha, quantos trabalhadores de meu pai têm
fartura de pão. Quer dizer, os menos considerados por ele, talvez, que eram os trabalhadores do pai, tinham naquele exato momento pão, uma comida saudável, uma comida abençoada para comer, e ele, como filho, vivendo aquela situação de humilhação e vergonha. Veja bem que o texto, o versículo começa dizendo assim, olha, e caiu em si. No contexto judaico era uma tremenda humilhação, uma tremenda afronta o filho pedir ao pai vivo a sua parte da herança. Quando um filho pede a parte da herança, pelas leis, até a nossa lei brasileira aqui, você só pode ter direito à herança depois que o testador morre. Enquanto ele está vivo, você não tem direito a nada. Mas depois que ele morre, tudo aquilo que era dele passa a ser seu, se você é um filho, se você é uma filha, se você tem um grau de parentesco muito próximo. Mas o filho pede a sua parte da herança estando o pai vivo. No contexto judaico, ele está dizendo para o pai assim, pai, eu quero que você morra. Porque só depois de morto ele poderia tomar posse da sua parte da herança. Mas ele pede essa parte da herança em vida. E o pai, pela sua visão, pela sua maturidade, sabendo que o filho ia se dar mal e que talvez ele precisasse passar por aquele processo para crescer e amadurecer, o pai, mesmo contra a lei, o pai faz isso. Divide a parte da herança, vende parte do que era dele e dá a parte dele em dinheiro para ele ir embora. E pouco tempo depois ele diz exatamente isso. Pai, estou indo embora. A casa do pai já não era mais suficiente. Então ele foi. E aí o texto vai dizer que ele gastou tudo dissolutamente, que ele aprontou todas e mais algumas, mas quando ele está nessa situação de humilhação e vergonha, ele diz essa frase que é muito edificante, é uma palavrinha-chave dentro do texto para nós entendermos todo o contexto. E caiu em si. Quando o texto diz e caiu em si, eu entendo que quando ele sai fora de si. Porque, como eu disse, dentro do contexto ele estava querendo a morte do pai, mesmo que de uma maneira indireta, inconsciente, porque é isso que o texto está dizendo. Se naquela situação, depois de algum tempo, ele cai em si, ele reconhece todos os erros dele, ele reconhece que ele cometeu uma afronta ao pai, tanto é que ele chega para o pai numa situação de arrependimento e diz, pai, eu já não sou digno de ser considerado filho. Me trate como um dos teus trabalhadores. Ele achou que a circunstância que ele criou foi tão forte que ele já não tinha condição de ser tratado como filho. Me trate como um dos teus trabalhadores. Irmãos, quando ele cai em si, eu entendo que quando ele saiu de casa, ele saiu fora de si. Para ter pedido o que pediu, da forma como pediu, e ter vivido a vida que viveu, somente fora de si. Essa é a realidade que nós vemos muitos cônjuges vivendo hoje. Pedem o divórcio. A Bíblia diz claramente que Deus odeia o divórcio. Que Deus odeia o divórcio. E a aliança do casamento, quando você se torna uma só carne, ela só pode ser desfeita com a morte. Então, quando um dos cônjuges pede o divórcio, ele está dizendo para o outro assim, olha, eu quero que você morra. E isso me faz entender que eles também, quando saem do casamento, eles saem fora de si. Vai chegar o tempo, e a gente ora para que esse tempo seja o mais breve possível, mas vai chegar o tempo em que eles vão cair em si. Quando nós ouvimos testemunhos de restauração de casamento, nós vemos isso. O marido estava lá fora com o amante, vivendo uma vida toda desregrada, mas pela intercessão da esposa, ele caiu em si, ele percebeu que ele estava no erro e ele automaticamente consertou esse erro, voltando, pedindo perdão e retomando a vida. Irmãos, entenda uma coisa, não queira que o seu marido ou a sua esposa, pedindo o divórcio, saindo fora de si, que eles tenham uma vida de consciência normal, natural. Ou seja, que eles pensem na família, que eles venham visitar você de tempos em tempos, que ele ligue, mande mensagem, que ele te dê os parabéns no dia do aniversário, que ele te dê Feliz Natal nas datas festivas. Irmãos, eles estão literalmente fora de si. Eles quebraram uma aliança. Eles pediram o divórcio quando um ainda está vivo. O texto de Romanos capítulo 7, versículo 2 e 3,
é muito claro em dizer isso. A mulher está ligada ao marido pela lei enquanto ele viver, e se ela for de outro, estando ele vivo, será chamada adúltera, e quem se envolver com ela se torna adúltero. Mais à frente, em Coríntios, capítulo 6, diz que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Olha que caminho eles estão trilhando. Ainda que postem fotos dizendo que estão felizes, que cheguem notícias de que eles estão bem, irmãos, eles estão mortos em seus pecados e delitos. Eles estão literalmente fora de si. E para que eles se arrependam e voltem à sua sanidade novamente, é preciso que quem ficou se disponha a pagar o preço da oração e do jejum. Porque não estamos diante de uma guerra física, de uma guerra conjugal, de um problema conjugal. Nós estamos diante de uma guerra espiritual. E guerra espiritual se vence com armas espirituais. Não adianta você querer entender uma situação natural com a sua lógica, com a sua mente humana. Isso vai te dar um nó, você não vai entender nada. O que nós precisamos entender é que Deus, ele é Deus de princípio. O casamento, ele é um princípio. Tem muita gente que costuma dizer, mas o que Deus ajuntou não separe o homem. O texto bíblico diz isso. Aí tem uns que gostam de querer polemizar e colocar uma interrogação numa afirmação de Deus. Mas será que foi Deus que juntou? Irmãos, pode até não ter sido Deus que tenha juntado, mas eles entraram debaixo de um princípio de Deus e precisam viver esse princípio. Largará o homem pai e mãe, unir-se-á à sua mulher e serão os dois uma só carne. Esse é o princípio verdadeiro do casamento. Lá em Gênesis fala isso. Largará o homem pai e mãe, unir-se-á à sua mulher e serão os dois uma só carne. Então, se você fez isso, você já está vivendo o casamento que é consentido aos olhos de Deus. Deu algum problema? Isso é natural, são dois homens, né? Um homem e uma mulher que vivem de maneira natural, muitas das vezes, isso vai dar um choque de realidade. Quando nós temos a visão espiritual do que é o casamento aos olhos de Deus, nós passamos a viver os melhores dias da nossa vida. Isso eu afirmo sem medo de errar. Isaías capítulo 1, versículo 19 diz, se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Por que tem gente que não come o melhor dessa terra? Porque não ouve e não obedece. Ou ouve, mesmo assim não obedece. Então, quando o filho, numa situação de humilhação e vergonha, ele cai em si, aquele juízo que ele havia perdido volta a ele, ele não pensa duas vezes. Primeiro, o texto diz que ele diz, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E quando ele chega diante do pai, ele diz, pai, pequei contra o céu. Ou seja, o primeiro pecado que ele teve consciência de ter cometido foi contra Deus, de uma maneira indireta, ter desejado a morte do pai. Os nossos cônjuges que saíram, estão vivendo uma vida desregrada, uma vida no pecado. O primeiro pecado deles não foi contra você, não foi contra o cônjuge que ficou, foi contra Deus, porque foi Deus quem instituiu o casamento. Quando você fez os votos nupciais, você fez para Deus em primeiro lugar. Senhor, eu prometo ser fiel, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, até que a morte nos separe. Então, se alguém quer se separar, estando o outro vivo, saiu fora de si, quebrou a aliança, e aí isso é contra Deus. Foi a situação que José viveu quando ele era assediado pela mulher do seu patrão. Então ele disse, por que eu pecaria contra Deus? Por que eu cometeria um pecado tão grande contra Deus? José tinha um entendimento que a aliança do casamento, em primeiro lugar, ela era feita com Deus, depois com o seu cônjuge. Então José não queria entristecer o coração de Deus. José não queria pecar contra o Senhor se deitando com uma mulher casada. Então os cônjuges que decidem pelo divórcio, eles estão decidindo por uma morte. Eles estão decidindo por uma quebra de aliança, por entristecer o coração de Deus. E isso tem consequências. Isso tem consequências, é fato. A Bíblia diz, para o homem não se enganar, tudo aquilo que ele plantar, ele vai colher. Isso é fato, isso é um princípio, é uma lei espiritual que não tem como ser quebrada. Deus é tão fiel aos seus próprios princípios que aquele princípio que ele estabeleceu, nem ele quebra.
Então, não precisa você perguntar profeta, não precisa você fazer jejum, subir e descer monte para saber se é da vontade de Deus o teu casamento. É claro que é. Estamos debaixo de um princípio e Deus não conta, Deus não para de contar o seu casamento por conta do divórcio. Saiu o divórcio, o homem assinou, bacana, isso é uma situação que poderia acontecer. Ninguém quer, mas estamos sujeitos a acontecer. Mas para Deus, o que o homem assinou não invalida a promessa que ele fez lá atrás. Não invalida uma assinatura humana, uma decisão humana, não invalida um princípio estabelecido pelo Deus dos deuses, pelo Senhor dos senhores. Por isso que muitas das vezes eu aconselho, não assine o divórcio. Ah, mas o meu cônjuge vai ficar brigado, vai criar contenda e tal. É melhor você criar contenda com o homem do que criar contenda com Deus. Porque com os homens tem quem te justifique. Agora, quando você cria contenda com Deus, quem é que vai te defender? Quem é que vai te justificar? Não é verdade? Então, nós estamos debaixo de um princípio. Eles estão fora de si. E por estarem fora de si, eles vão ter atitudes de uma maneira assim irracional. São situações, são palavras que eles falam, atitudes que eles têm, que você fala, puxa vida, esse não é nem de sombra o marido com quem eu me casei, não é a esposa com quem eu me casei, mas não é, irmãos, porque eles estão literalmente fora de si. Agora, o que precisa acontecer é o que o pai fez. O pai estabeleceu um princípio maravilhoso que nós seguimos no deserto, que é o deixar ir. O deixar ir nada mais é do que você respeitar a decisão daquele que decidiu fazer alguma coisa. Decidiu ir embora, decidiu pedir o divórcio, amém. Agora, a sua briga é com Deus. Lá, no seu quarto secreto, porta fechada, e aí você se derrama, como Ana se derramou, você se derrama diante de Deus. Deus, eu não aceito. Aí você lembra a Deus. Oração é isso, é você lembrar a Deus aquilo que Ele estabeleceu como princípio. Senhor, o Senhor estabeleceu o casamento como princípio, então eu não aceito que ele seja quebrado. Ainda que esteja, eu não aceito. E você ora até que Deus vem e age. Você não sabe o momento exato em que Deus vai agir, mas você deve se preparar em oração, em jejum. Tá? São princípios que o próprio Deus estabeleceu e ele não quebra. Não tem essa de que Deus vai destruir uma família para construir outra. Deus não erra. Deus é imutável. A sua palavra permanece de geração em geração e ela se renova a cada manhã. O filho pródigo, depois de uma situação de humilhação e vergonha, que era cuidar de porcos, ele se arrependeu. E quando ele se arrependeu, ele não pensou em nada mais, senão pedir perdão a Deus, em primeiro lugar, e depois ao seu pai. A aliança foi restaurada para a glória do nome do Senhor. Assim como eu declaro que a tua aliança será restaurada pela tua persistência em oração, pela tua fé. Irmãos, não olhem para as circunstâncias, olhe para o céu. Não viva por aquilo que os outros dizem, porque muitos vão dizer para você que acabou, é fim de festa e tal. Não. Viva pelo que Deus diz. E Deus, ele não botou um ponto final no teu casamento. Ele botou apenas uma vírgula, para que você seja restaurado aqui como homem, como mulher, e assim restaurado, você possa ajudar o teu marido, a tua esposa a se levantar novamente e absorver os princípios de Deus e viver esses princípios. Eles estão lá na bagaceira, no pecado, mas isso, irmãos, eu declaro que não vai durar para sempre. A partir da sua fé, a partir da sua persistência, Deus vai se manifestar em graça, trazendo-os de volta à consciência. E pode contar, eles vão bater na tua porta aí e te pedir perdão. E eles vão viver produzindo os frutos dignos de arrependimento, porque assim Deus determinou para a glória do nome dele. Então, nós precisamos permanecer firmes no propósito, sabendo que eles estão fora de si. Não crie expectativas no teu marido, na tua esposa. Não crie de que ele vai ligar, de que ele vai mandar uma mensagem, de que ele vai dizer que te ama, que ele vai aparecer de hoje para amanhã. Não crie essa expectativa. Deposite a sua expectativa, a sua esperança no Senhor. Porque aquele que deposita a sua expectativa em Deus não se decepciona. Não se decepciona. Quem espera no Senhor
tem as suas forças renovadas todos os dias. Isaías 40, capítulo 40, nos mostra isso. Então, que o Senhor, por esta palavra, possa acender em você, que talvez esteja desanimado, novamente a chama da esperança, a chama de uma fé viva que produza resultados. Não importa a situação em que eles estão vivendo hoje, o amanhã pertence ao Senhor, mas você pode plantar hoje para colher amanhã. Plante fé e você vai ter os resultados lá na frente. Amém? Que a paz do Senhor esteja com você. Mais uma vez eu peço, agradeço por você ter assistido o vídeo até aqui e que você, na descrição do vídeo, possa acessar os nossos canais de ajuda, e-mail, o grupo do WhatsApp, o meu próprio celular, se você precisar de um bate-papo, né, conversar, desabafar com alguém, eis-me aqui para te ajudar. Não deixe de compartilhar o vídeo, não deixe de curtir e de se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.